Como nos percebemos? Como experienciamos o mundo? Como nos relacionamos com uma sociedade que impõe padrões estéticos e expectativas? A imagem que construímos do nosso corpo é capaz de moldar nosso modo de ser, nosso modo de estar, nossa forma de existir? Essas questões que atravessam a experiência humana nos conduzem ao nosso próprio corpo, não apenas uma estrutura biológica de carne e osso, mas o alicerce de nossa existência, a forma como habitamos o mundo. A filosofia fenomenológica existencial de Merleau-Ponty pode nos ajudar a compreender a complexidade dessa relação. A partir dela, buscamos no cinema e na vida real compreender como esse fenômeno se expressa. Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo francês do século XX e propôs uma nova forma de compreender o corpo. Ele rompeu com a visão tradicional e cartesiana que o via como algo separado da mente. Para Ponty, não somos seres que possuem um corpo. Nós somos o nosso corpo, em uma integração indissociável. É o que ele definiu como corpo vivido. O corpo vivido é a nossa estrutura perceptiva fundamental. É por meio dele que experimentamos e nos relacionamos com o mundo. A corporeidade é a via primordial de acesso à realidade, atuando como meio e condição essencial para toda a experiência existencial. Não há limites rígidos. Os fenômenos se manifestam de inúmeras maneiras, através da nossa própria presença corporal, num entrelaçamento vital com o mundo. No filme A Garota Ideal, acompanhamos Lars, um homem tímido e recluso que projeta afeto e presença numa boneca que comprou pela internet. A comunidade, ao acolher sua vivência com empatia, oferece a ele um espaço de reintegração com o mundo. A relação de Lars não é somente fantasia, é sobre corpo e vínculo. Bianca, ainda que inanimada, se torna corpo vivido, encarnada, sentindo presença, cuidado e permite a Lars uma nova experiência com o mundo. O corpo vivido, para Merleau-Ponty, é anterior à objetificação. Ele é um corpo sensível e atuante, que vê e é visto, que toca e é tocado. Nossa existência se dá nesse entrelaçamento. Ele escreve: o corpo é o veículo do ser no mundo. A imagem corporal, nesse contexto, não é uma mera representação mental. Ela é a experiência encarnada do nosso corpo próprio, tal como Ponty descreveu. A forma como o sujeito percebe a si e seu corpo não é um reflexo passivo, mas uma construção ativa, forjada na imanência das relações intersubjetivas e nas normatividades sociais que o atravessam. A cultura, portanto, não é externa, ela se inscreve em nosso próprio corpo, moldando nossa visibilidade social. Gosto muito do meu corpo, estou feliz do jeito que ele é, mas em outros momentos da minha vida, realmente, eu tentava me aproximar dos padrões de beleza. Mas o que acontece quando o mundo responde ao nosso corpo com rejeição? Quando a diferença é tomada como deformidade? Em Peles, a gente se confronta com corpos que desafiam qualquer padrão estético. Pessoas que sofrem não por sua diferença, mas pelo olhar do outro que as devolve como deformidade. Nessa intercorporeidade cruel, o corpo deixa de ser morada e se torna prisão. A experiência do corpo vivido aqui é de exílio e não de presença, revelando a exclusão e o sofrimento. A imagem corporal aqui emerge como construção encarnada. Ela não é um reflexo especular, mas uma síntese entre percepção, afeto e historicidade. O corpo sofre, deseja, se refaz sobre o peso e a possibilidade do olhar alheio. O olhar do outro transforma o corpo em território de exclusão. A intercorporeidade, conceito essencial em Merleau-Ponty, deixa de ser campo de partilha e torna-se campo de violência simbólica. Estados Unidos lá,
mulher gosta do alto e cara que tem cabelo. Sim, durante a adolescência, depois faculdade, morando em Nova York, esses anos, eu senti rejeitado muito. Como mulher seria bem transparente. Não estou interessado. E assim, se sente muito rejeitado. Só por algo que você não consegue controlar. Por isso eu tive que aprender outros idiomas, começar a viajar pelo mundo para achar uma mulher que eu gostei, que me gostaria, que aceitaria meu corpo tal como tá. Quando me olham com cara meio de nojo, eu sinto esse olhar pela cor da minha pele, um olhar de nojo, um olhar de preconceito, assim. Hoje eu não me sinto... Me vem um sentimento de revolta, né? Quando eu era mais nova, eu não sentia esse olhar como um preconceito, eu não entendia, então foi um processo, né? Então, hoje eu sinto uma revolta, mas não mexe com a minha autoestima de maneira alguma, muito pelo contrário. O cinema é repleto de exemplos que podem nos ajudar a compreender essa relação com o corpo na teoria de Ponty. Em Preciosa, essa tensão se evidencia. Seu corpo, socialmente excluído e afetivamente marcado por violências, se contrapõe ao corpo idealizado de suas fantasias. A imaginação funciona como resistência, um espaço onde o corpo pode ser celebrado, reconhecido, sentido com dignidade. O corpo ele é vivido como uma ambiguidade. O que eu quero dizer com isso? Ele é tanto objeto para o outro, quanto expressão da nossa liberdade. Então, os conflitos eles vão aparecer nessa tensão entre o corpo, que sou, né, e que me é devolvido através do olhar do outro. Então, muitas vezes a experiência da clínica ela revela um corpo que se tornou um projeto de adequação, um corpo que se estranha porque tenta ser um ideal que não nasce da vivência, mas da expectativa. Eu me vejo no espelho de um jeito, eu tenho percepção, eu tenho consciência que eu já tenho 59 anos, que eu já envelheci, mas o meu interior, não é que eu não aceito a velhice, dentro de mim eu me sinto jovem, para mim eu tenho a metade da idade, ou pelo menos 30 anos, assim que eu me sinto, e eu tento transparecer isso. O conceito da carne que Merleau-Ponty aborda em O Visível e Invisível, de 1964, afirma que estamos longe de ser apenas uma substância material. A carne é um elemento universal que transcende dualismos, como o próprio corpo objetivo e fenomenal. Ela expressa a reversibilidade. Somos seres que percebem e são percebidos, que tocam e são tocados. Essa interconexão se estende além dos limites da pele, desfazendo a separação rígida entre o eu e o mundo. E o corpo como o lugar no mundo é esse ponto onde lançamos na existência, né? Então é através dele que olhamos, falamos, tocamos, né? Sentimos, recusamos, desejamos. Então esse corpo é o corpo que eu habito o mundo, que eu sinto o mundo, que eu percebo que eu vivo, né? Então a autoestima não é um estado fixo, mas uma forma de relação, que com esse corpo que somos e que estamos sendo. Então é sempre relacional, situada, histórica. Então o corpo é onde a autoestima se manifesta. É nessa superfície envolvente da carne que a imagem corporal e a autoestima são esculpidas. Elas são influenciadas pela reciprocidade do olhar alheio e pelos padrões estéticos e sociais. O sofrimento ou o prazer do corpo não são apenas sensações físicas isoladas, mas aspectos intrínsecos dessa experiência de ser no mundo, que são fundamentais para a constituição da nossa autoestima. A bailarina Nina Sayers, em O Cisne Negro, vive uma profunda cisão entre seu corpo vivido e o corpo idealizado pela arte do balé. Seu corpo não é para ela uma fonte de expressão espontânea, mas uma ferramenta a ser dominada e punida, ilustrando a objetificação de si em busca de uma perfeição inatingível. A relevância clínica dessa perspectiva se manifesta em contextos onde a autoestima é fragilizada
por uma dissonância entre corpo vivido e o corpo idealizado pela cultura. Na verdade, me reflete aquilo que eu vejo que os outros veem, entendeu? E aquilo que eu acho que os outros estão vendo de mim, na verdade não é o que eu sou. Porque é a hora que se vê no espelho é algo superficial. E é muito mais que aquilo. O corpo sempre foi atravessado pela cultura. No entanto, vivemos a era da superexposição e valorização dos corpos físicos. Nunca na história fomos bombardeados com tantas imagens, informações, produtos e todo tipo de conteúdo de como os corpos devem ou não ser. Nesse contexto, a comparação e autocobrança para alcançar padrões tornaram-se fonte de muito sofrimento e angústia. Essa busca por conformidade e adequação à cultura pode ser observada no filme Happily Ever After, onde o cabelo da protagonista se torna uma extensão de sua construção social da beleza, refletindo a pressão para se adequar a padrões estéticos específicos. Violet descobre que seu cabelo, cuidadosamente moldado ao padrão, era também prisão simbólica. Ao cortar os fios, ela corta amarras sociais, culturais e emocionais. O gesto é corporal, mas também ético e político. Ela se reencontra como o corpo vivido. Acho que a aparência sim é importante, acho que é uma forma de se expressar, a gente se sentir bonito, bonita. Expressa também cultura, desejos, interesses, personalidade. Acho que tem muitas coisas que vão junto na aparência, na vestimenta, no corpo. Indivíduos com obesidade, dismorfia corporal ou transtornos alimentares frequentemente relatam uma experiência de cisão que não é apenas perceptiva, mas ontológica. Um exílio do sujeito em relação à sua própria corporeidade. As redes sociais também seguem, elas impõem um padrão muito, assim, quase inalcançável, né? Então, eu acho que isso abala muito o psicológico das pessoas. Acho que me impacta, mas eu fico imaginando que ainda deve impactar muito mais as pessoas que estão muito fora desse padrão. Essa dinâmica dolorosa é o que Merleau-Ponty denominaria intercorporeidade, a constituição do nosso eu corporal pelo olhar e pelo juízo do outro. Esse fenômeno nos permite compreender como a internalização de padrões normativos de beleza pode se tornar uma violência simbólica capaz de desfigurar a autoimagem e fragmentar a autoestima. E aí a fenomenologia ela nos convida a retornar à experiência vivida, né? Ao corpo que está sentindo, percebendo. E é a partir daí que vamos juntos, então, desfazendo um pouco esses emaranhados, compreendendo como é que esses olhares nos atravessam, o que essas imposições impactam no corpo, né? Como é que esse corpo experiencia, né? E vive. Então, é um processo que ajuda e permite que o paciente volte a poder sentir, poder habitar esse corpo, não mais como algo que causa angústia, algo que causa sofrimento, mas como um território, como um espaço de constante transformação, de construção. A análise da corporeidade e da existência em Merleau-Ponty oferece uma bússola fundamental para compreender as perturbações da existência corporal, indo além de modelos que separam corpo e mente. Os estados de sofrimento relacionados à imagem corporal não se esgotam em uma lógica interna do sujeito, mas são um sintoma claro de uma sociedade que estetiza e disciplina os corpos. A intervenção terapêutica, portanto, não busca ajustar a imagem corporal a um padrão, mas sim guiar o sujeito na reinscrição de uma relação mais autêntica e compassiva com o seu corpo vivido. Na era das redes sociais e do culto à imagem, a relação com o corpo se tornou um desafio central. Merleau-Ponty nos dá a chave para entender que essa pressão não é superficial. Ela é parte da nossa existência, enraizada na nossa carne e nas nossas interações sociais. Ele nos mostra que aceitar quem somos é uma jornada contínua, uma redescoberta de nosso corpo vivido no mundo. Em uma dança
incessante com aqueles que nos cercam. Para a psicologia e para todos nós, isso é um chamado. Significa olhar para a imagem corporal não como um problema individual, mas como uma questão que toca a todos, tecida nas relações e na história, permitindo que as terapias sejam mais empáticas e mais conectadas com a experiência do corpo. E talvez assim, cada corpo possa contar sua própria história com dignidade e autenticidade.